De volta aqui com o Diego Tavares, doutor advogado, que traz para a gente bons esclarecimentos sobre temas que são complexos, né? Como, por exemplo, projetos aprovados pela Lei Rouanet captaram 765 milhões de reais de janeiro a junho deste ano, só nesse primeiro semestre, hein? O valor representa recorde histórico. No mesmo período de 2024, a captação foi de 556 milhões de reais. Esse valor representa crescimento de quase 38%. Os meses de maio e junho também registraram valores recordes, 128 milhões de reais e 226 milhões de reais, respectivamente. Esses dados estão disponíveis na plataforma Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura, mantida pelo governo federal. Mas qual o problema, né? A saúde está tão perfeita, a segurança está tão excelente, o brasileiro está tão bem de economia, né? Tem que dar esse dinheiro para shows, apresentações, para música, né, Diego? Olha, Adri, para não dizer que o governo federal não está cumprindo nenhuma promessa de campanha, está aí uma promessa sendo cumprida, né? Que é, de fato, retornar à robustez que a Lei Rouanet teve nos governos Lula I e Lula II. A Lei Rouanet pode até parecer polêmico o que eu vou dizer aqui agora, mas, em essência, é uma legislação legal. É uma legislação que tem premissas, inclusive, liberais. Liberais, do ponto de vista ela econômico, é completamente liberal. Que é o quê? Você tirar o dinheiro que seria aplicado diretamente pelo Estado e dar na mão do particular, para que o particular faça a produção, faça a criação de cultura. Mas o que acontece aqui, Dri? Como sempre, em toda a legislação brasileira, o problema é a aplicação, é a fiscalização. Não existe fiscalização alguma sobre os recursos da Lei Rouanet, que não são diretamente colocados pelo governo, né? Um programa de isenção tributária. Então, você inscreve um projeto lá no Ministério da Cultura e pode captar recursos que seriam pagos por pessoas físicas e jurídicas de imposto de renda, e essas pessoas físicas e pessoas jurídicas, elas têm a dedução do imposto que recolheria ao Estado. O que acontece é que, não tendo fiscalização, o que aconteceu no Brasil? Criaram-se verdadeiros escritórios de criação e aprovação de projetos lá e que não necessariamente cumprem aquilo que está determinado no projeto. Ou seja, corrupção com esse dinheiro que iria, a princípio, para os cofres públicos, né? E o outro problema também, a distribuição geográfica e a própria distribuição objetiva dos recursos da lei. A grande maioria desses projetos concentram-se nas regiões sudeste, na região sul, enfim, não é um projeto que ele tem plena aplicabilidade em todo o Brasil. E quando nós vamos para os artistas que recebem a maior parte desses recursos, não são aqueles artistas que precisam de um incentivo para dar início à sua carreira, não são aqueles artistas que precisam de fato de um apoio estatal. Exato. O que é até controverso sobre certos prismas, a gente pode aí admitir argumentos em contrário, mas o que acontece no Brasil é que esse recurso vai para artistas consagrados. As empresas identificam hoje na Lei Rouanet uma possibilidade, inclusive, de fazer publicidade. Apoiam grandes artistas para que esses artistas também carreguem a sua marca. Então, a lei, até que na essência, é boa, mas a aplicação aqui no Brasil, infelizmente, deixa a desejar, como tantas outras coisas. Gente, mas o doutor trouxe pontos muito pertinentes, né? E não pode deixar sem a verbinha aqueles artistas que depois vão falar bem do governo nos shows e nas propagandas. Esse que é exatamente o problema, eu concordo plenamente. A Lei Rouanet, ela é uma lei boa no sentido liberal da coisa. Você dá isenção fiscal a uma empresa para que ela fomente cultura. Então, o primeiro ponto é o que é cultura. A gente já erra nisso. Um show da Margareth Menezes não é cultura. Um show da Ivete Sangalo não é cultura. Me perdoem as cantoras, com todo respeito à carreira delas, mas isso não é cultura e mais. Isso é o que o povão já consegue acessar. É aquilo que a gente chama de cultura de massa, que já é, inclusive, enfiado goela abaixo, ainda que você não queira. Então, não há necessidade de incentivo para esse tipo de coisa. É isso, de novo, não é cultura. O que a gente está vendo é a esquerda montar entes políticos para que, em determinados momentos, esse ente político consiga angariar eleitorado para determinados políticos. Mas a lei em si é uma isenção fiscal. Se eu sou uma grande empresária, eu acho que o erro foi esse, inclusive a direita, Diego, não soube usar a pasta ministerial da cultura, não soube usar a lei corretamente. Se eu sou uma grande empresária e sou de direita, é evidente que eu vou querer fomentar a cultura da direita, eu vou querer fomentar bons valores, bons princípios em relação àquilo que eu acredito. Então eu deixo de dar esse dinheiro, porque é uma isenção fiscal, para a máquina estatal que já está completamente aparelhada, e consigo a dar, por exemplo, para iniciativas intelectuais, para iniciativas
iniciativas literárias, para iniciativas musicais que têm sentido ali dentro dessa reverberação da cultura, que a gente pode colocar aqui uma cultura de direito, uma outra cultura, uma cultura ocidental. Então a grande questão é a forma da aplicabilidade da lei. Outra coisa que é interessante é que geralmente quem está no ranking ali, no top dessa lei bem remunerados são as empresas estatais. Então eu tenho uma estatal que já tem dinheiro público, eu dou isenção a essa empresa, tudo dentro da máquina Meu pública. Deus. E esse dinheiro que já era público lá atrás vai para um artista ali, para que esse artista ajude a retroalimentar o meu sistema, a minha oligarquia. Não tem então, ponto prática, sem nota, tudo bem amarradinho. Exato. Já manjado, né? Vamos para o próximo assunto? Quer dar uma assinada nesse tema também, Paula? Eu só queria comentar que eu acho coincidência que no governo anterior ele diminuiu muito o valor da Rouanet. Lembra que foi uma polêmica? E tiveram artistas que fizeram até musiquinhas, Salve Amazônia, e nem era recordes de queimadas e desmatamento naquela época. E agora temos recordes de queimadas e desmatamento e esses mesmos artistas, coincidentemente, não falam nada. Fico me perguntando se tem alguma coisa a ver com esse aumento da Rouanet. Quero aproveitar ainda aqui o doutor Diego Tavares com a gente para falar que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo sobre o IOF está em sintonia com a Câmara. Será? Mota deu a declaração em uma postagem no X, logo depois do despacho de Moraes, que suspendeu os efeitos tanto dos decretos do governo Lula sobre o IOF, quanto do decreto do Legislativo, que derrubou a medida do governo, do Executivo. Além de suspender os decretos do governo e do Congresso, Moraes marcou uma audiência, já comentamos aqui, de conciliação sobre o tema, para o dia 15 de julho. Tem estratégia aí nessa declaração do Mota? Virou Ele acha isso mesmo? Primeiro, a declaração do Hugo Mota, é claro, ela é muito prática, né? De fato, essa suspensão toda, que sabe-se lá quando vai fazer com que ande novamente a questão do IOF, faz com que aquilo que ele decidiu, a Câmara dos Deputados decidiu, passe a vigorar como se medida imposta fosse. Agora, esse fato do ministro Alexandre de Moraes ter marcado uma audiência de conciliação entre Poder Executivo e Poder Legislativo, meu Deus, reduz o Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição de Estado, que deveria ter todo o respeito do mundo, a uma vara de juizado especial. Parece que está discutindo ali o divórcio de um casal. Enfim, é uma completa disfuncionalidade entre os poderes. Agora, tem um ponto aí que me chama muita atenção, eu tenho falado isso desde a semana passada, Adri. É a primeira vez que o Poder Executivo puxa essa corda, estica essa corda dessa disputa entre os poderes, que acontece desde o início do mandato do presidente Lula. Sendo a primeira vez, as consequências disso são incertas. Eu sinto, e eu conversei com alguns parlamentares, alguns colegas de Brasília, tem aquele clima de Eduardo Cunha, sabe? Aquele clima de impeachment passando a pairar no ar. Eu sei que nós estamos muito próximos da eleição de 2026, não existiria tempo hábil para que um processo de impeachment transcorresse até as próximas eleições. Mas o fato é que o presidente Lula depende do aumento da sua popularidade para que ele venha de forma competitiva para o processo ou um eventual sucessor venha de forma competitiva para as próximas eleições. Com esse acirramento, com esse clima de impeachment, esse pé de guerra com o presidente da Câmara dos Deputados, dificilmente o governo consegue emplacar uma medida para aumentar essa popularidade. Então, nós já temos clima de esvaziamento de gavetas em Brasília a respeito E a popularidade, inclusive, do governo, que não vai bem nem do lado de fora e nem dentro do Congresso, Geis. Lembrando, a votação foi 383 votos a favor da derrubada contra 98, nem 100 votos da base aliada do governo dentro da casa. Dri, isso na prática é fechar o Congresso, né? Porque a função do Congresso pela primeira vez foi cumprida em anos, já que a prerrogativa o tempo todo é anulada. Então, quer dizer, o Executivo legislou, o Congresso foi lá e segurou, deu uma canetada, o Congresso foi lá, segurou, recuou votação de impeachment e agora o STF está se comportando como se fosse um divórcio. Papai. E o pior, né? Nós somos os filhos. Vamos ver com quem que vai ficar nossa guarda. Me deixa por ordem que as criancinhas... Eu desconfio que nós vamos ficar sem pensão. Isso é certeza. Paula, quer encerrar? É isso, né? Vamos ver agora, então, o que o papai resolve, já que as criancinhas brigaram. Que é isso? Mas aqui o Congresso foi eleito pelo povo, né? O Supremo, não. Você considera o Lula já um pato manco da política, que não tem
poder nenhum mais até o Só final não do mandato? pode subestimar. Olha, Paula, considerando os números que foram apresentados nas últimas pesquisas, eu destaco aqui a Paraná Pesquisas e a Quest. A Paraná, um cenário devastador para o governo. Lula está empatando tecnicamente até com o Eduardo Bolsonaro num eventual segundo turno, perdendo para outros nomes da direita, como o governador Tarcísio, como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Diante desse quadro, eu acho que está muito difícil a situação do governo para o ano que vem. Mas ele garante quarta reeleição, né? Veremos, eu acho muito difícil. E aqui estão falando que é para chamar o Celso Russomano para resolver essa conciliação. Diego Tavares, ó, pessoal, siga o Diego nas redes sociais, que ele tá sempre postando conteúdos interessantes por lá. Você volte outras vezes aqui à Revista Oeste, já é de casa no Oeste com elas, viu? Sem dúvida, Adri, criamos cultura aqui hoje. Falamos de cultura e vamos criar essa cultura. Quero estar sempre com vocês aqui. Fico aguardando o próximo convite. Já tá feito. Pega a carona com a Geis, que já participa de todos os programas da casa e já pode vir e ficar fixo por aqui. Obrigada pela participação hoje. Ótima semana. Até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado, meninas. Obrigado a todos que nos acompanharam. Vamos. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.